o prestador de serviço, o cliente é o centro. No caso do trabalho da gente, o cliente tem que ser o centro. Mas isso muitas vezes é ocultado. Isso mas na prática às vezes não funciona assim, né? Ele se perde, ele deixa de ser o centro quando o crescimento às vezes do seu escritório não acompanha ou você cresce e ramifica de uma forma que você, como sócio, já fica distante do cliente. E o objetivo da gente é não perder esse contato. Então, eu não quero ter, Dandão, um escritório grande, fisicamente falando. O nosso escritório, graças a Deus, é um escritório... Você não quer ter 100 advogados, não, 50 advogados, 80 advogados? Eu tenho minha estrutura lá que comporta hoje, nossa estrutura comporta 20 advogados associados trabalhando com a gente. Eu não tenho uns 20, eu já fiz a estrutura, hoje a gente tem cerca de 10, mas eu acho que aquilo vai nos atender a longo prazo ainda, porque eu já disse isso para vários clientes. Dandan, é muito engraçado. Um cliente chegou e disse, Francimar, daqui a pouco você vai ficar com o andar todo, porque a gente ocupa lá no escritório meia laje. E eu disse, eu não quero ficar com o andar todo, porque senão eu não posso ter esse tempo que eu tive com você conversando, entendendo. Eu não posso conversar 1 hora com você, eu vou conversar 10 minutos. Então eu não quero e a gente não pode perder esse contato com o cliente, porque como você bem disse, o anseio do cliente, o problema do cliente, só ele sabe, só ele sente. Então, para a gente que é advogado, que chega uma citação de uma execução fiscal de R$1 milhão, sei lá, um exemplo. Para a gente é normal que venha aquilo, vai ter todo o trâmite do processo, que você apresenta a defesa, isso, aquilo, outro. Mas o cliente não sabe, muitas vezes. O cliente se assusta e diz, primeira coisa que pergunta, vou ser preso? Tem muitos que perguntam. Então, assim, você tem que entender e tem que sentir as dores do cliente. A gente, como empresário da advocacia, que a gestão do escritório e tudo, facilita a gente sentir essas dores, e eu tenho que continuar sentindo essas dores para entender o pensamento, o que é que o cliente quer, e a gente deixar o cliente paparicado. O cliente precisa ser paparicado. Isso é muito legal. Você sempre citou isso, e eu acho isso muito legal. E aí eu volto ao ponto. Você é um empresário do direito. Você tem sócios. Isso. Eu imagino que você tem uma política de governança, de relacionamento com os seus sócios. Sim. Você tem, sei lá, mais de 10 pessoas lá trabalhando, né, que são advogados associados. Existe um negócio que precisa crescer, que precisa gerar emprego, precisa, enfim, sei lá, gerar valor para o cliente. Eu queria abstrair um pouco a história do cara que fica ali fazendo os processos. Não, você tem uma empresa. Exatamente, né? É isso. Uma empresa com suas dores. Que paga imposto, que tem risco, que eu atende cliente, que tem plano estratégico. Daniel, eu tenho que ter lá no escritório hoje, a gente está com essa assessoria da Mara, né, nessa parte de endomarketing e outros assuntos relativos a isso. A gente tem um RH, uma consultoria de RH. Veja, eu tenho 10 associados só, eu sou um escritório pequeno, considerado. Mas eu tenho já esse pensamento de um plano de cargos e carreiras que a gente já instituiu no escritório, de ter essa política de benefício para os colaboradores da gente, para o cara se sentir bem onde ele trabalha e assim render os frutos. Então, se eu não aplico o que eu defendo na minha empresa, eu estou sendo mentiroso para o meu cliente, entendeu?